Meus irmãos, hoje chamamos a atenção como o pão ocupa a centralidade da liturgia deste 17º domingo do tempo comum. Nós vemos o pão presente na primeira leitura de hoje, a leitura que foi lida no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, como também no Evangelho, em que nós proclamamos o magnífico milagre da multiplicação dos pães e dos peixes realizado por Jesus. Um milagre tão caro e já considerado tão importante pelas primeiras comunidades cristãs, que ele consta no Evangelho, melhor dizendo, ele consta no Novo Testamento por 6 vezes, ele é relatado por 6 vezes no Novo Testamento. Nenhum milagre realizado por Jesus goza de tão alta múltipla atestação como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Isso porque ele é repleto de simbolismo, ele é repleto de significado. O próprio pão ele possui toda uma simbologia dentro da tradição bíblica, desde o Antigo Testamento e sobretudo no Novo Testamento. O pão ele é símbolo de unidade, ele é símbolo de fartura, ele é símbolo da proximidade de Deus, é um grande dom de Deus. O pão está presente em todas as culturas. Nós podemos visitar todas as civilizações, todas as culturas, que nós veremos sempre o pão presente, E ele é sempre considerado como um dom de Deus, inclusive presente na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O ser humano não pode produzir o pão por si próprio. Ele precisa da ajuda de Deus. É Deus quem envia a chuva sobre a terra, é Deus quem fecunda o solo, é Deus quem faz germinar a semente, que dá força à semente, é Deus quem faz o trigo brotar. E assim por diante. O homem, ele faz o trabalho que lhe compete. Ele cultiva, ele semeia, ele colhe, ele refina, ele então produz o pão. Mas o pão, em última análise, é dom de Deus. É fruto da bondade e da proximidade de Deus para com o ser humano. Ele também nos recorda que nós, seres humanos, também não somos autossuficientes, nós não vivemos por nós mesmos. Nós precisamos deste grande dom que vem de Deus. Nós precisamos de pão. Ninguém vive sem comer. Ninguém vive sem se alimentar. Essa coisa de se alimentar de muita besteira, né? Nós precisamos comer, precisamos nos nutrir para que então sejamos saudáveis e caminhamos sobre este mundo com saúde, com força, com vitalidade. Quando nós vemos, portanto, Jesus multiplicando os pães e os peixes, nós percebemos que ele se revela a nós como o Senhor que dá a vida, é o Senhor de toda a vitalidade, é dele que provém a vida, é dele que provém toda a força, é dele que provém todo o domínio, é dele que provém toda a fartura, toda a prosperidade, todo o dom. Somente Jesus pode nos conceder isso. O texto do Evangelho nos diz que Jesus ele estava num lugar deserto, juntamente com os seus discípulos. Ele viu uma grande multidão que dele se aproximava, porque vira sinais. Que sinais são esses? Os milagres que Jesus realizara em favor dos doentes. Agora pensemos na situação daquelas pessoas que até aquele momento tinham se deixado enamorar por Jesus, tinham se encantado com as suas palavras, tinham se encantado com os milagres, com os sinais do reino de Deus realizados por Jesus. Aquelas pessoas deixaram as suas casas, deixaram as suas cidades e se dirigiram para aquela região deserta onde Jesus estava. E por quê? Porque o povo queria estar com Jesus, queria permanecer na presença de Jesus. Eles não se preocuparam com o cansaço, eles não se preocuparam com a fome,
Eles queriam ouvir as palavras de vida eterna de Jesus. Eles queriam permanecer na presença de Jesus. Queriam também se beneficiar dos sinais realizados pelo Senhor. Queriam ser agraciados com a realização desses sinais. Mas vão ao encontro de Jesus, onde Jesus está. E onde Jesus está? No lugar deserto. E aí, onde o Senhor se encontra juntamente com os seus discípulos. Jesus avista aquela multidão. Agora Jesus aparece para nós como supremo pastor, como supremo e bom pastor, porque ele se compadece das multidões. Ele sabe que elas tinham deixado suas regiões longínquas, sabe que tinham percorrido longas distâncias, sabe que estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. O texto nos diz que ali o lugar era deserto, sim, era isolado, mas havia muita relva. E Jesus faz toda aquela gente se sentar na verde relva. São as ovelhas do Senhor. As ovelhas do Senhor que são conduzidas pelo próprio Cristo às verdes pastagens. E ali elas sentam-se. Jesus agora no alto deste monte, ao realizar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para uma grande multidão no lugar deserto, ele nos aparece como um novo Moisés. E o povo reconhece isso. Quando então ao final do Evangelho nós ouvimos o povo dizer: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Esse povo ele conhece pelo menos minimamente as antigas profecias. Não é um povo totalmente ignorante. Eles conhecem, eles sabem que existe uma profecia que fala a respeito da vida do Moisés, do novo Moisés, ou do profeta. Eles conhecem a profecia do próprio Moisés, segundo Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, que diz, em que Moisés diz: o Senhor suscitará entre vós alguém que é maior do que eu, ou seja, um novo Moisés. Se Moisés também no deserto, ele foi mediador para o milagre do maná, e assim proporcionou ao povo o maná que caía dos céus diariamente sobre o acampamento. Jesus agora neste lugar deserto, como um novo Moisés, alguém que é superior a Moisés, ele também providencia o pão neste lugar deserto para as multidões e sacia a sua fome. Mas ao mesmo tempo que Jesus dá o pão, ele se dá como pão aquelas mesmas pessoas. Nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João. O Evangelho de São João, ele não nos traz, ao contrário dos outros três evangelistas, ou dos outros três evangelhos ditos sinóticos, e porque sinóticos, porque eles se parecem, eles têm muitos pontos em comum. Os outros três evangelhos nos narram a instituição da Sagrada Eucaristia, na última ceia. São João, ele não narra a última ceia, a instituição da Eucaristia. O Evangelho de São João é o último evangelho, e por isso o evangelho de teologia mais amadurecida, de teologia mais elevada, por isso sempre simbolizada por uma águia. Sabemos que cada um dos evangelhos, dos evangelistas ou dos evangelhos, é simbolizado por um animal. E no caso de São João, o Evangelho de São João é sempre simbolizado pela água. Por quê? Pela águia. Por quê? Porque a águia é a ave que alça voos muito elevados. Porque a teologia do Evangelho de São João, ela também é bastante elevada. São João não narra a instituição da Eucaristia na última ceia, mas dá destaque ao longo de todo o capítulo 6. Ele dá destaque à Eucaristia, a começar pela multiplicação, pelo milagre da multiplicação
multiplicação dos pães e dos peixes, que está no iníciozinho do capítulo 6 do Evangelho de São João. Hoje nós começamos, portanto, a leitura deste capítulo 6. Logo em seguida, nos próximos domingos, nós vamos ver que as multidões, mesmo Jesus querendo se retirar do lugar sozinho, porque elas querem levá-lo para proclamar o rei em Jerusalém, o que Jesus faz? Jesus se afasta. Nós vamos ver nos versículos seguintes que aquelas multidões vão atrás de Jesus, e Jesus as repreende duramente, porque não procuraram Jesus porque tinham efetivamente fé, porque tinham visto sinais e acreditaram em Jesus, mas procuraram Jesus porque comeram e ficaram satisfeitos. Procuraram Jesus por interesse, assim como nós vemos hoje muitas pessoas que só procuram Jesus por interesse, vão à igreja apenas atrás de uma bênção. O que é uma bênção? Aquilo que precisa. E geralmente essa bênção está sempre no nível temporal, no nível material, querendo resolver os seus problemas mais imediatos. E também aquelas pessoas que nunca vão à igreja, rezam somente em casa e pensam que é a mesma coisa. Ah, não estou rezando em casa, é a mesma coisa que está na igreja. Mas na hora do apuro, na hora da crise, corre para onde? Da igreja. Porque sabe que é lá onde o Senhor está, presente na palavra, presente nos sacramentos, presente na comunidade. Então nós vamos ver nos próximos versículos que o Senhor repreenderá duramente essas pessoas. Mas ao longo, como dizia ao longo do capítulo 6 do Evangelho de São João, nós teremos então, principalmente a partir dessa dura reprimenda que o Senhor emitirá ao povo, nós teremos um chamado discurso eucarístico, ou discurso do pão da vida, em que o Senhor falará a respeito do mistério do seu corpo e do seu sangue, do mistério da sua carne salvadora, da sua carne redentora. Mas por hoje fiquemos apenas no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aquelas multidões se deslumbraram, se encantaram com o milagre realizado por Jesus, apesar de não compreender a profundidade de cada um dos seus gestos. Eu disse que São João ele não dá a instituição da Eucaristia na última ceia, mas aqui nós vemos os gestos realizados por Jesus na última ceia. Jesus toma o pão em suas mãos, ele dá graças a Deus por esses mesmos pães. Jesus os abençoa, Jesus os distribui às multidões. É a mesma coisa que nós fazemos na missa. O sacerdote, ali na pessoa de Cristo, ele também recebe o pão dos discípulos. Na oração eucarística, ele compreende o prefácio e a anáfora, a oração eucarística propriamente dita, até a doxologia, até o com Cristo e em Cristo. Nós temos a ação de graças, momento de bênção, em que o sacerdote abençoa, ou melhor dizendo, momento de ação de graça, que o sacerdote agradece e depois abençoa os pães. O momento do cordeiro, o momento da fração, em que o sacerdote, repetindo o gesto de Jesus, ele parte o pão e distribui então as multidões. Aquelas pessoas não compreenderam os gestos salvíficos de Jesus, a ação de Jesus em seu favor. Por isso, queriam logo levar Jesus para proclamar o reino. Nós também, muitas vezes, nós não compreendemos a ação de Jesus em nossa vida. Muitas vezes nós não compreendemos a sua presença, o seu modo de agir. Quando passamos por certas situações ou vivemos certos momentos de nossa vida que nós também não compreendemos o que o Senhor quer de nós, nós devemos questionar-nos.
porque nós nos reconhecemos ignorantes, incapazes de compreender os sinais de Jesus. E são tantos os sinais que muitas vezes nós nos vemos até mesmo confusos, sem compreender o que o Senhor está fazendo conosco, o que o Senhor está fazendo com a nossa vida, o que o Senhor quer de nós. E devemos, com toda a humildade, mas também intimidade, nos dirigir a Jesus. Senhor, o que queres de mim? O que queres da minha vida? Por que eu estou passando por isso? Por que eu passo por isso? Por que eu reajo dessa maneira? Por que eu sou assim? Não se vitimizando por que as pessoas fazem isso comigo, por que as pessoas vivem assim, assim, assado. Eu vou, se possível, neste momento de intimidade com Jesus. Olhe para si, olhe para dentro de si. Peça ao Senhor luz, discernimento para compreender a sua história pessoal, o seu caminho. A fim de que você saiba que caminho deve tomar. Qual a trajetória feita até o presente momento, por que ela foi feita até desse jeito, até o presente momento, e como que eu devo caminhar a partir de agora, para onde que eu devo caminhar. Nos nossos momentos de oração, de intimidade com o Senhor, é sobre isso, é sobre essas coisas que nós devemos conversar com Ele, porque nós também não somos tão diferentes assim daquelas multidões que hoje são agraciadas pelo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ao final do Evangelho, ou melhor dizendo, ao final do capítulo 6 do Evangelho de São João, quando Jesus termina o seu discurso eucarístico, nós vamos ver que aquelas multidões, apesar de ter alguma compreensão a respeito, algum conhecimento a respeito das antigas profecias que versavam sobre um bom profeta, sobre a vida do Messias, um grande profeta, aquelas multidões, elas se escandalizarão com as palavras de Jesus, com o seu discurso, e por isso deixarão de seguir, desistem de fazer o profeta, porque não querem um rei, não querem um profeta como Jesus. Quantas vezes também nós nos escandalizamos com o modo de Jesus agir? Quantas vezes nós também nos escandalizamos com as suas palavras? E também sentimos a tentação de irmos embora, de seguir outro caminho. Mas, se vimos verdadeiramente sinais e nos deixamos seduzir pelo Senhor, nos deixamos enamorar pelo Senhor, falaremos como aqueles poucos discípulos que ali permaneceram. Falaremos como São Pedro, que toma a palavra e fala em nome deles. Senhor, a quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Ninguém é capaz de saciar a nossa fome de eternidade. Ninguém é capaz de nos dar sentido à vida, sentido à existência. Apesar de não compreendermos o teu modo de agir, aqui permanecemos, porque somente tu és capaz de dar sentido à nossa existência.